Olá! Sabe aquele assunto que de cara parece super complicado? Polinômios. Mas olha, com as ferramentas certas a coisa toda fica bem mais clara. Hoje a gente vai desvendar passo a passo como dominar as operações fundamentais soma, subtração e multiplicação. Então vamos começar com isso aqui na tela. Olhando para essa expressão gigante, é normal pensar, e agora? Mas e se eu dissesse que existe uma única regra? Uma espécie de chave mestra que simplifica tudo isso? Pois é, ela existe. E é exatamente isso que a gente vai ver. E aqui está ela, a nossa primeira grande ideia, vamos chamar de a regra de ouro. Pensa nela como o segredo, o conceito principal que vai guiar a gente pela soma e pela subtração de polinômios sem erro. Mas afinal, o que é essa regra? Ela se baseia nos termos semelhantes, e a definição é bem direta. Olha só, são os termos que têm a mesmíssima letra ou variável elevada exatamente ao mesmo expoente. A letra e o número lá em cima, tudo precisa ser idêntico. Vamos colocar um do lado do outro para ficar bem claro. Do lado esquerdo, exemplos de termos que são parsas, x² e 3x². Tá vendo? A parte com a letra e o expoente, a tal da parte literal, é igualzinha. Agora olha para a direita. x² e 2x². A letra x é a mesma, ok, mas os expoentes, 3 e 2, são diferentes. Então eles não são semelhantes. É essa distinção que muda completamente o jogo. Certo. Com a regra de ouro bem entendida, vamos para a ação. Como é que a gente aplica isso na prática para de fato somar e subtrair esses polinômios? O princípio é, acredite, muito simples. A gente meio que ignora a parte das letras por um segundo e foca só nos números que vêm na frente, os coeficientes. Nesse exemplo, a gente tem 1x² mais 3x². É só somar 1 mais 3, que dá 4, e manter a parte literal, o x². Simples assim. Então, tudo se resume a este processo de 3 passos. Primeiro, a gente caça os termos que são semelhantes na expressão. Segundo, a gente junta eles, coloca um do lado do outro. E terceiro, a gente faz a conta com os números da frente de cada grupinho. É um método que não tem erro. Lembra daquela expressão do comecinho? Chegou a hora da verdade. Usando esse nosso processo, aquele monstrinho vai ficar bem mais amigável, quer ver? Então vamos lá, fazendo os 2 primeiros passos de uma vez. Primeiro, a gente identifica. Aqui tem termos com x² e ali tem termos com x². Agora, como a gente vê aqui, é só agrupar eles, talvez usando parênteses para organizar a bagunça. Organização é tudo. E para fechar, o passo 3, combinar. No primeiro grupo, 2 menos 1 dá 1. No segundo, 1 mais 2 dá 3. E pronto! Aquela expressão enorme virou simplesmente x² mais x³ mais 3x². Bem mais limpo, né? Beleza, soma e subtração já estão no bolso. Agora vamos subir um degrau e falar da multiplicação. E não é que seja mais difícil, mas a gente vai precisar adicionar 2 ferramentas novas e bem poderosas na nossa caixa. E as ferramentas são essas aqui. A primeira é a famosa propriedade distributiva, que o pessoal na escola costuma chamar de chuveirinho. E a segunda é uma regra de ouro da potenciação. Quando a gente multiplica bases iguais, tipo x vezes x, é só somar os expoentes. Bem tranquilo. Agora vamos para um exemplo completo, onde a gente vai usar tudo o que aprendeu até agora. A distributiva, a regra da potenciação e, surpresa, a nossa regra de ouro dos termos semelhantes vai voltar no final para dar uma mãozinha. O problema da vez é este. x² mais 2 vezes x³ mais x. Vamos aplicar nossas novas ferramentas para desmontar essa operação. Primeiro, a distributiva. O x² vai multiplicar todo mundo do outro lado. Depois, o 2 vai fazer a mesma coisa. Isso quebra o problema maior em 4 continhas de multiplicação menores, como a gente está vendo aqui. Agora, passo 2. Vamos resolver cada uma dessas multiplicações pequenas usando a regra da potenciação. x² vezes x³ vira x⁵, porque a gente soma 2 mais 3. x² vezes x vira x⁵, porque é 2 mais 1. E por aí vai. E olha só quem aparece de novo para fechar a conta. A nossa regra de ouro. Pois é, depois que a gente multiplica tudo, quase sempre sobra uma coisinha para arrumar, para simplificar. E a gente faz isso do mesmo jeito, achando os termos semelhantes e juntando eles. Combinando o x² com o 2x², a gente chega no resultado final limpo e simplificado. x⁵ mais 3x³ mais 2x. E com isso, o processo completo da multiplicação está dominado. Para garantir que tudo isso fique bem guardado na memória, vamos dar uma olhada no resumo final. Pensa nisso como uma colinha rápida para consultar sempre que precisar. E aqui está o filé mignon.
Para somar ou subtrair, a palavra mágica é termos semelhantes. Para multiplicar, as palavras mágicas são distributiva e somar os expoentes. Se a gente lembrar disso, a base para trabalhar com polinômios já está mais do que garantida. Bom, com a soma, a subtração e a multiplicação na conta, fica aquela pergunta no ar, né? O que vem depois? Qual seria o próximo desafio lógico? Aquele que muita gente considera o mais chatinho de todos. Será que é a divisão?